8 ministros do Evangelho, 17 trabalhadores da Igreja no Inferno. Parte 3. O quarto ministro do Evangelho. A quarta pessoa era um pastor que se recusou a ajudar os pobres em sua igreja, mas estava financiando sua conta e construindo seus reinos. O Senhor me disse: você sabe que algumas pessoas estão no inferno porque se recusaram a ajudar os pobres. Você ainda se lembra do que o livro de Mateus 25, 33 a 46 diz sobre as pessoas que se recusam a ajudar os menos favorecidos? Vá para sua Bíblia agora e leia. Mateus 25, 33 a 46. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Além disso, o Senhor fez com que um homem saísse do fogo e se postasse diante de mim, e ordenou ao homem que me contasse sua história. Então o homem começou assim: eu era superintendente geral da minha igreja e tinha riquezas. Na minha igreja, havia poucos pobres, especialmente viúvas. Algumas delas não tinham dinheiro para comer 3 refeições simples, mas eu tinha o suficiente, e às vezes, alguns restos de comida em minha casa estragavam. E quando estragavam, meus servos os jogavam na lata de lixo. Sempre que alguma das viúvas vieram me pedir ajuda, não prestava nenhuma assistência, mas dizia a elas para irem orar para que Deus as abençoe. Eu não sabia que Deus estava registrando minhas atitudes. Finalmente, morri, foi exposto aos meus registros durante o julgamento. Meus registros revelaram que eu me recusei a ajudar os pobres em minha igreja quando tive a oportunidade, assim como desperdicei minha comida permitindo que estragassem em vez de distribuí-los para aqueles que deles precisavam. Então, ao concluir seu discurso, ele foi levado de volta ao poço do inferno por uma corrente de onda. Quero que você observe que, apesar da morte do homem aos 102 anos, ele foi para o inferno por 2 motivos. Primeiro, falta de hospitalidade, e depois, desperdício de substância alimentar. Pois eu estava com fome e você não me alimentou. Tive sede e não me destes de beber. Marcos 15:42. Ele não mostrou hospitalidade com os necessitados. É interessante notar que não é que ele não tivesse condições de prestar ajuda aos necessitados. Ele tinha, mas era mesquinho.
Ele não estava ansioso para ajudar os necessitados. Ele deve ter pensado que continuaria a ter um luxo na eternidade sem perceber que tal atitude comportamental leva à condenação eterna. Se alguém puder estar no inferno apenas porque não prestou hospitalidade aos menos privilegiados, os cristãos estão em apuros, pois nossa capacidade de ir para o céu está em jogo. É somente pela graça de Deus que podemos escapar do castigo eterno, se fizermos o que devemos fazer no momento certo. O profeta Ezequiel clamou contra aqueles que, como este superintendente geral, não dão aos pobres quando sabem que o produto está à sua disposição. Que tristeza os espera, pastores, que se alimentam em vez de alimentar seu rebanho. Os pastores não deveriam alimentar suas ovelhas. Você bebe o leite, veste a lã e abate os melhores animais, mas deixa seu rebanho morrer de fome. Você não cuidou dos fracos. Você não cuidou dos enfermos nem socorreu os feridos, não foi à procura daqueles que se perderam e se desviaram. Em vez disso, você os governou com dureza e crueldade. Portanto, minhas ovelhas foram dispersas sem pastor, e embora vocês fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Vocês se cuidaram e deixaram as ovelhas passando fome, assim diz o soberano Senhor. Agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu ao meu rebanho. Vou tirar o direito de alimentar o rebanho, e eu vou impedi-los de se alimentar. Eu livrarei meu rebanho de suas bocas, as ovelhas não serão mais sua presa. Ezequiel 34, 2-10. O quinto ministro do Evangelho. De repente, houve um grito alto de uma voz no poço. Então perguntei ao Senhor o motivo pelo qual a voz clamava mais alto e claramente do que as outras vozes, e o Senhor me disse: eles estão trazendo-o para que ele possa lhe contar o que fez que o levou até lá. Enquanto a voz ficava mais perto de mim, olhei em sua direção e vi 2 demônios arrastando um homem até o lugar onde eu estava. Ele estava implorando por ajuda. Ele me disse: pastor, diga a eles para me deixarem em paz. Então eu respondi a ele: eu não sou um pastor. Eu sou o Bani Kingsley Shibuiken. Apenas me diga a razão pela qual você está lá. Diga-me a ofensa que você cometeu que o trouxe a este lugar. Então ele começou a narrar sua história. Fui um ministro do Evangelho. Preguei onde quer que me encontrasse. Preguei a tempo e fora de tempo, mas não acreditava na existência do Espírito Santo. Embora tenha morrido aos 85 anos, ainda assim eu nunca tinha acreditado que o Espírito Santo é uma personalidade. Então, quando eu morri, meus pecados foram revelados a mim, mas a descrença no Espírito Santo foi corajosamente escrita na tela de julgamento. Sendo culpados das ofensas, os anjos do Deus me levaram para o caminho do inferno e me entregaram aos demônios que me levaram para o inferno. Foi assim que eu vim para o inferno. E quais são os seus pecados que foram revelados a você além de descrer no Espírito Santo? Perguntei a ele. Ele continuou: o fracasso em treinar meus filhos no temor de Deus que os fazia viver como descrentes. Meus filhos se tornaram mulherengos quando chegaram à adolescência, e minhas filhas não eram diferentes das prostitutas pela forma como se vestem. Embora todas eles são casados e têm filhos, eles transferiram seus estilos de vida para os seus filhos. Por favor, Kingsley, eu preciso de misericórdia. Estou com dor. Então eu balancei minha cabeça quando vi as lágrimas rolando pelo rosto deste homem. E quando ele terminou, os demônios o arrastaram de volta para o inferno enquanto ele estava me chamando para dizer a eles para deixá-lo em paz. Pessoalmente, sei que o Espírito Santo não é um vento ou uma força, mas uma personalidade divina. Ele tem as seguintes características. 1. Ele é a terceira pessoa na Trindade.
Ele tem sentimentos. 2. Ele nos conforta quando estamos angustiados. 3. Ele nos consola quando perdemos nossos entes queridos. 4. Ele nos dirige quando estamos confusos. 5. Ele nos ensina quando há necessidade de aprender sobre as coisas ao nosso redor. 6. Ele revela os mistérios da palavra de Deus e seu reino. 7. Ele faz intercessões por nós quando não podemos expressar nossos sentimentos a Deus, e somente Ele é nosso verdadeiro companheiro. O Espírito Santo é real. Portanto, qualquer pessoa que não acredita na existência do Espírito Santo se considera um candidato ao fogo do inferno. É melhor começarmos a acreditar que o Espírito Santo é uma personalidade do que uma força ou influência, agora que há tempo, porque o amanhã pode nunca vir em nosso caminho. 2 Tessalonicenses 1, 8. Em chamas de fogo, vingando-se dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua na parte 4. Jesus Cristo está voltando. Arrependa-se agora,